Gente, tudo bom? Meu nome é Julia Von Burb e a gente está continuando a nossa série sobre esquemas mentais. A gente vai falar hoje sobre o domínio da desconfiança e abuso, que é um domínio onde a pessoa tem muita dificuldade de se relacionar. É um esquema onde a pessoa tem muita dificuldade de se relacionar e está dentro dos domínios que a gente estava comentando sobre desconexão e rejeição. Isso faz parte de uma série de vídeos onde a gente já começou falando de experiências traumáticas da infância, do que precisa na tua infância para tu ter uma boa saúde mental. E a gente está começando a falar de aspectos da tua personalidade que vão repercutir em padrões de comportamento. Por exemplo, uma pessoa que tem um esquema de desconfiança e abuso, ela tem um prejuízo nas relações porque ela tem muita dificuldade de se conectar com as pessoas, ela tem muita desconfiança. Por quê? Porque ela sofreu algum tipo de abuso na sua infância. Pode ser físico, pode ser verbal e pode ser também um abuso sexual, né? Então, essas formas de abuso fazem com que a pessoa se torne extremamente desconfiada nas relações que ela vai ter durante a vida. É importante que a gente entenda a essência, que no momento onde a pessoa estava se desenvolvendo, estava conhecendo relações de afeto, quando era criança, ela sofreu um grande trauma, uma grande ruptura num laço afetivo. Podia ser uma pessoa que ela tivesse um grande amor, que foi muito prejudicial. Ela teve emoções intensas de medo, de terror, ela foi torturada, ela viveu intensamente ansiedades fortes, traumáticas, aonde ela entendeu que as relações são extremamente perigosas. É óbvio que uma pessoa que, ao tocar em alguma coisa, ela se queima, ela vai ter medo de tocar de novo naquilo. Então, é uma pessoa que sofreu um trauma e ela tem muita desconfiança, porque uma parte da gente é para se relacionar. E nesse momento onde ela começou a criar os vínculos, ela foi extremamente capturada por um terror. Ela foi levada a um terror, né? Capturada. E, ao mesmo tempo, pode ser que essa pessoa que tenha levado ela a uma situação tão traumática foi uma pessoa que ela tinha um apreço, uma pessoa da família, uma pessoa que podia manipular ela com muita facilidade, onde gerou muita culpa, onde ela se sente extremamente sem valor por causa disso. Ela não consegue contar para alguém de confiança. A pessoa pode ter, por exemplo, um abuso sexual. O abusador pode ter feito com que ela se sentisse mal e, ao mesmo tempo, dito para ela não contar para ninguém, né? O que é bem comum acontecer. E aí ela fica guardando aquele segredo por muito tempo. Ela pode esquecer da infância completamente, esquecer de muita coisa da infância, porque é uma forma do teu sistema nervoso, do teu psicológico se defender. Vamos pensar que criança, ela só tem psicológico para se defender. Então, o que que esse psicológico faz? Deixa ela sem lembrar de nada. É a mesma coisa que anestesiou ela, não que ela não sinta, né? Mas o psicológico fez esse movimento para que aquela situação não se tornasse tão torturante. E aí a pessoa, ela apresenta um comportamento de desconfiança nos relacionamentos na vida adulta, ela tem raiva de pessoas na vida adulta, e ela, às vezes ela pode não lembrar do que aconteceu, ou ela pode lembrar e não querer falar disso, ela pode ter dificuldade de falar disso, e ela pode também estar com pessoas abusadoras depois, por seu ambiente familiar conhecido, por mais que a gente ache que é impossível alguém querer estar com uma pessoa abusadora. É algo que ela conhece, ela não conhece algo diferente, e aí ela se coloca em situações onde ela é abusada. Então, essa pessoa ela tem relacionamentos bem conturbados. Ela foi acostumada com emoções intensas e isso acaba reverberando nos relacionamentos atuais. É muito comum essa pessoa ela ter muita raiva de pessoas, que essa raiva não é dessas pessoas na vida atual, mas do abusador lá da infância. Então, dentro do processo terapêutico, é muito importante que o profissional ele tenha essa habilidade, né, no andar da carruagem do tratamento da pessoa, onde ela consiga direcionar essa raiva ao abusador e pare de direcionar para outras pessoas. Porque se a gente pensar a nível comportamental, essa pessoa ela fica muito arisca e ela acaba se distanciando das pessoas.
Vamos lembrar de novo que o domínio é de desconexão e rejeição. Ela se sente desconectada, ela teve, no momento onde ela tinha que aprender a se relacionar com as pessoas, ela foi traumatizada ali. Ela não consegue mais criar vínculos e ela está direcionando muita raiva para as pessoas da vida atual e às vezes não está direcionando para o abusador. Uma coisa que acontece muito é essa pessoa enfrentar um problema dentro da própria família, onde ela pode contar e a família não apoiar. Ela pode ter contado para uma mãe e a mãe pediu para ela passar panos quentes. Isso fica um trauma na pessoa e ela carrega essa mágoa da mãe, do abusador, da família, das outras pessoas. Ela vai levando essa ferida por muito tempo. Então, a nível emocional, ela pode se tornar uma pessoa muito arisca, muito fechada. Na vida profissional, ela pode ser muito legal, mas para entrar dentro do mundo dela, ela tem muita dificuldade de confiar nas pessoas. Eu botei alguns critérios aqui para a gente conversar juntos, se tu perceber mais ou menos se isso acabou te acontecendo, tá? Então, a gente vai falar da origem do esquema e eu vou citar alguns aspectos aqui para a gente conversar junto. Então, eu vou te fazendo umas perguntas, tu vai vendo na tua história infantil se isso acabou te acontecendo, tá? Alguém da sua família abusou fisicamente de você na infância, então é o que a gente já havia comentado. Alguém da sua família abusou sexualmente de você na infância, o tocou de forma sexualizada e provocativa. Alguém na família o humilhava repetidas vezes, testava ou era verbalmente abusivo, te colocava muito para baixo. Parece que não, mas isso é um abuso, né? Não que não pareça, mas às vezes a gente fica pensando, nossa, frente a um abuso sexual parece que não é tanto, mas é. Porque os abusos a gente não tem que procurar o que tem de diferente neles, mas o que tem de semelhante. E dentro de um abuso verbal, psicológico, a pessoa se sente muito humilhada, ela se sente muito rechaçada, ela tem emoções fortes, intensas, tipo, né, ansiedade e tal, ansiedade, terror e medo, muita insegurança. O abusador, tanto sexualmente, verbalmente, faz a pessoa se sentir muito mal como pessoa, sem valor. Ela se sente sem valor e ela carrega esse traço para a vida dela. Internamente, por mais que a vida dela esteja bem, né, o trabalho tá legal e tal, ela se sente uma merda, ela se sente desinteressante, ela se sente muito inferior às outras pessoas, porque lá na base, onde ela cresceu, ela entendeu que ela não tinha valor, que ela era nojenta, ou que a pessoa que atacou verbalmente ela fez esses xingamentos. Então, assim, o que tem de semelhante nisso tudo é essas emoções intensas, uma tortura psicológica, física, teve essas emoções. Então, o que tem de semelhante é esses aspectos. Você não podia confiar nas pessoas de sua família. Eles traíam sua confiança, manipulavam, exploravam suas fraquezas, tiravam vantagem, faziam promessas e as quebravam ou mentiam para você. No ambiente familiar é para onde a gente tem que começar a consolidar a confiança nas pessoas, né? Na união, na proteção, na segurança. E tem famílias que não dão isso. Tem famílias que geram muita insegurança, desconfiança, trauma. Então, se no teu núcleo familiar tu vivenciou algo assim, então a gente está conversando sobre algum esquema desse nível. Você era obrigado a fazer certas coisas na infância por medo de ser punido ou retalhado, que entra na omissão do abuso, né? E também fazer coisas que não queria, vamos supor, uma família que obriga a criança a, sei lá, uma coisa bem branda perto de um abuso sexual. Pedir dinheiro na esquina, fazer coisas assim que para uma criança é abusivo, né? Não faz parte da vivência, né, da infância, sabe? As pessoas em sua família ficavam contra você. Algum de seus pais recorria a você para receber afeto na infância, de forma que você se sentia desconfortável e inadequado. As pessoas o chamavam por nomes que o machucavam, né? Então, aquele abuso psicológico. Essa é basicamente a origem dos esquemas.
E esse conteúdo, eu deixo a bibliografia aqui. Esses pontos que a gente leu junto estão dentro do Reinvente Sua Vida, né, do criador da teoria do esquema. E tu pode perceber o quanto que a gente estava falando juntos do sentimento do abuso, né? Que é da retaliação, do pânico, do xingamento. Vamos pensar, né? É uma pessoa, uma criança que ela foi espancada. Ela tinha um dos pais, o pai alcoólatra, que estava sempre estressado, gritando, bebendo, xingando. Aí a pessoa fica nervosa quando o pai está prestes a chegar em casa, ou quando o pai está em casa, não sabe se ele vai surtar do nada. Então a criança está sempre hipervigilante, está sempre na atenção, né? Então ela carrega esse sentimento por muito tempo. E agora vamos falar, ou eu quero também que a gente já comece a filtrar, talvez do público também, para pensar como se apresenta os esquemas nos relacionamentos. Como é que se apresenta? Porque a gente está com a ponta do iceberg. Às vezes pode ser que tu tenha as características de como tu te relaciona hoje em dia para a gente começar a cavocar a tua história. Tá? Então eu vou fazendo também um toma lá da cá para ver se vocês também já passaram por isso. Então, num relacionamento, uma pessoa que tem um esquema de desconfiança e abuso. Você frequentemente sente que as pessoas estão tirando vantagem de você, mesmo quando há poucas evidências que comprovem isso. Permite que outras pessoas o maltratem, pois tem medo delas e sente que merece isso. Essa primeira parte que a gente está vendo é o quanto há uma ideia de que as outras pessoas vão tirar vantagem de mim, de que as outras pessoas estão prontas para fazer maldades para mim, de que essa pessoa tem uma intenção ruim perto de mim. E por eu ser uma pessoa que vivia um abuso, pode ser que eu tenha atraído pessoas abusadoras na minha história. E a pessoa vai te contar histórias tipo, fulano veio me pedir um dinheiro e nunca pagou. Fulano veio pedir meu cartão, usou e nunca, né, pagou. A pessoa fez e aconteceu comigo e ficou por essas, porque a pessoa também não se movimenta, mas ela tá sempre em constante abuso por ter sido está acostumada na infância. E tem a ideia, né? Essa pessoa, ela tá se aproveitando de mim. Ela tem essa ideia e ela tem essa desconfiança de todo mundo que se aproxima dela, por alguma intenção. Ataca rapidamente outras pessoas, pois acredita que elas podem te machucar ou te humilhar. Então, esse ataque, esse comportamento assim agressivo, antes de alguém fazer alguma coisa, eu já te ataco. Porque eu tô na defensiva há anos. Então, assim, é um defensivo há muito tempo, né? Então, uma agressividade que estava ali há um tempo que aparece nesse tipo de comportamento. Tem dificuldade em aproveitar uma relação sexual, sente como obrigação ou que não merece sentir prazer. Isso vem no abuso sexual, onde ela foi extremamente abusada, extremamente invadida, né? Então, a relação sexual na vida adulta vai ficar prejudicada. E ela pode ter relações onde ela não tá afim, mas ela deixa acontecer, que é praticamente um abuso, mas ela mesma se coloca nessas situações. Desiste fácil das pessoas, pois tem medo delas, né? Ela, sente que os outros gostam de vê-lo sofrer. Há uma ideia de que todos estão contra mim, de que essas pessoas estão contra mim, que elas gostam de me ver sofrer, que elas só querem o meu mal. Sente que homens e mulheres não são confiáveis. E pode ser que a pessoa, esse é um ponto legal também de conversar, que pode ser um direcionamento só para homens, só para mulher, né? Não necessariamente homem e mulher. Pode divergir nessa parte. Pode ser que a pessoa é extremamente aberta para a mulher, pode ser que a pessoa é muito fechada para o homem, muito fechada, entendeu? Você não se lembra de boa parte da sua infância. Quando está com muito medo, desliga-se e sente que não está ali de verdade. Por exemplo, pode ser que uma pessoa que está conversando contigo, uma pessoa que tem uma relação, teu pai, tua mãe, ou namorado, namorada, diz assim, quando eu vou falar um assunto com ela se desliga. Ela sai andando, finge que nada está acontecendo. É um comportamento de se desligar.
que aparece na vida atual dessa forma, porque ela teve que se desligar lá na infância. Evita se aproximar de homens e mulheres e não sabe o porquê. Tem fantasias sadomasoquistas. Frequentemente sente que as pessoas possuem razões ocultas ou más intenções, mesmo quando não tem prova nenhuma. Então, é a mesma ideia que a gente está conversando, né? Tem medo de homens e mulheres e não entende por que, já tinha colocado. E já foi cruel ou abusivo em algumas vezes com os outros, especialmente aqueles que são próximos. Você se sente desamparado em relação às outras pessoas. É uma pessoa que se sente vulnerável às outras pessoas pela sensação pareada lá da infância, né? Então, é basicamente o sentimento que eu quero que vocês peguem para depois a gente entender as particularidades. Mas aquele sentimento de terror, de as pessoas vão abusar de mim, de as pessoas não dá para confiar nas pessoas, né? E agora, eu tenho uns resumos aqui, gente, que eu faço. Então, se eu estou acompanhando aqui, um aspecto legal da gente conversar é que esse abuso, às vezes a pessoa se desligou tanto da infância que ela pode aparecer com uma frase de não saber exatamente quanto tempo durou, se foi a infância toda e tal. Ah, só sei que foi por muito tempo, mas eu não sei exatamente quanto tempo foi pelo, né, que a pessoa se desligou. Tem isso que aparece. E não é incomum isso, por mais que tu possa achar, nossa, foi uma experiência tão traumática, como é que eu não lembro exatamente por causa disso? Problema, e como é que a gente sabe, será que eu tive uma situação dessa? Pela análise do comportamento de hoje em dia. Se é uma pessoa que tu não tem desconfiança, se é uma pessoa mais aberta, muito provavelmente tu não teve esse abuso. Você pode ter emoções intensas porque viveu assim. Então, tu pode ter um humor volátil. Ele muda muito rapidamente. Às vezes tu tá triste, daqui a pouco tá feliz, uma ansiedade muito forte, porque essas emoções são intensas e foram lá da tua infância, viveu muita intensidade. Mas nos relacionamentos tu também tem relações intensas com as pessoas. As pessoas que tu te relaciona também são intensas. Às vezes tem brigas, as brigas são homéricas, as brigas são dramáticas, né? Difíceis de lidar. Descrença na honestidade, a pessoa tem uma forte convicção de que todo mundo tem uma coisa ruim por trás, né? A família. A família vem já do domínio, né? Uma família de natureza mais fria, rejeitadora, né? Pode ser que esse abuso tenha acontecido dentro de casa, ninguém viu, ninguém percebeu o que estava acontecendo, as crianças dão sinais. E aí, quem percebeu, né? Algum sistema existia ali de uma certa desconexão com essa criança. Então, assim, ó, o tratamento de uma pessoa assim, inicialmente é difícil, e difícil pela confiança, né? Que ela tem que ter no terapeuta. O vínculo é extremamente importante inicialmente. É legal a gente ter uma conversa, criar um ambiente acolhedor para ela conseguir lembrar dessas situações, desenvolver critérios de confiança, um entendimento de que deixou marcas e que a gente precisa de que a gente precisa abrir um pouco para conseguir entender o que está acontecendo hoje em dia, por que eu estou colocando emoções intensas em pessoas que não têm a ver e eu não estou lembrando, não estou fazendo o movimento correto de ter raiva de quem aconteceu isso. Às vezes a pessoa ela não consegue hoje em dia fazer o movimento de expor, o que em alguns casos é positivo, outros nem tanto. Eu já tive casos de meninas que exporam depois e a família não acreditou. É difícil também recorrer para a polícia, as coisas assim. É difícil porque não tem mais evidências, né? Então, é uma situação frustrante, mas o movimento é interessante. O movimento é interessante porque a pessoa ela expõe para alguém, ela para de guardar aquilo porque é uma coisa que vai correndo intensamente aquela pessoa por dentro. E ela vai gerando muitos comportamentos difíceis para a vida dela, relacionamentos conturbados. A gente vai ver aqui, ó, sinais perigosos de relacionamentos. Ele ou ela possui um temperamento explosivo que o assusta. Aí a pessoa é assustada já a vida toda e ela se relaciona com pessoas que assustam ela. Ela tá sempre no mesmo movimento, na mesma emoção de nervosismo. Ele ou ela perde o controle quando bebe demais.
ele ou ela repetidas vezes o diminui, critica ou faz se sentir sem valor, movimentos parecidos, né? Fui rechaçada, fui punida, fui humilhada quando era criança e depois eu me relaciono com pessoas que fazem a mesma coisa comigo. A pessoa percebe, às vezes demora muito tempo, né? Porque essa pessoa que ela está se relacionando pode ser que seja alguém. Eu sempre digo, gente, o relacionamento tóxico, ele não é 100% tóxico, do tempo tóxico, senão a pessoa não ia estar com a outra. Então ela entende que, não, ele faz isso, mas depois quando ele tá bem, ele tá sóbrio, ele me trata bem, ele tem um lado muito bom, ele é bom com as pessoas, tem momentos que ele me trata assim, mas não é sempre. Então a pessoa vai criando várias desculpas. Então, inicialmente, às vezes ela não percebe. Ele ou ela não respeita suas necessidades, ele ou rebaixa na frente dos amigos, ele ou ela faz de tudo, mente, manipula para ter as coisas do jeito dele ou dela, né? Então, às vezes a pessoa não percebe, demora um tempo para perceber. Ele ou ela trapaceia, tira vantagem. Ele ou ela é sádico, cruel, parece sentir prazer quando você ou outras pessoas se machucam. Aí pode cursar a analisar, né? Olha, se a pessoa tá sentindo muito prazer nisso, será que ela não tem comigo também? Será que ela não faz isso de propósito? Será que foi sem querer mesmo? E inicialmente pode parecer que não, mas depois de um tempo cansa e tu começa a perceber. Ele ou ele bate em você ou ameaça quando não faz as coisas do jeito dele ou dela, né? Ele ou ela o força a ter relações sexuais sempre que ele quer ou ela quer. Ele ou ela explora suas fraquezas para tirar vantagem, o trai. Ele ou ela não é alguém de confiança, tira vantagem de sua generosidade. E a pessoa, mesmo desconfiada, depois que essa pessoa conseguiu entrar dentro do mundo dela, ela, ela é uma pessoa mais dócil, né? Ela é vulnerável. Ela sempre foi uma presa vulnerável. Isso é uma coisa interessante da gente citar e que é chato, porém a pessoa que ela sofreu um abuso, ela era uma criança que era vulnerável a esse tipo de coisa, não fosse culpa dela, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o abusador, ele sabe, aquela criança que é mais quietinha, na dela, poucos amigos, que não tem propensão de sair contando, porque ela era isolada, ela era mais quietinha, então ela era uma presa fácil para o pedófilo. Tá? Então, ela é uma criança vulnerável, ela é uma criança como é que vulnerável. Vou deixar o termo vulnerável, né? A gente pensou no abuso sexual, mas a criança também que ela é muito xingada no aspecto familiar, como é que tu acha que ela vai se relacionar depois na rua? Além dela carregar um medo intenso das pessoas, ela vai ter um comportamento mais de ovelha no matador, né? Então, vamos partir desse pressuposto. E a gente já havia comentado, né? Então, o tratamento, gente, claro, não é só isso que eu tô falando, né? Ele é tudo isso que eu já falei antes. Também a pessoa precisa criar um espectro de confiança. Quem são as pessoas que eu posso confiar? Ela precisa criar os seus próprios filtros, saber o que passou, ela conseguir deslocar a raiva para quem merece a raiva. Se for importante, ela conseguir expor para pessoas de confiança. Isso tudo faz parte do tratamento, né? E ela tem milhares de crenças ruins contra ela. Isso é muito importante, que existe crença de desvalor, desamor, desamparo, de tudo, porque ela foi extremamente traumatizada na infância. Essas pessoas, elas têm em esquema, que a gente vai ver qual esquema, que é o de defectividade, vergonha no tempo dele, mas o nome já nos diz exatamente, nos diz mais ou menos o que que é. Que essa criança, ela ela se torna um adulto com defectividade e vergonha, onde ela sente muito falho, muito incoerente, muito envergonhado de si mesmo. Ela pode ter nojo de si mesmo, porque ela ouviu muito xingamento, ela se sentiu muito mal por tudo que aconteceu. E tem um outro aspecto que pode ser que a pessoa lembre e ela ache que por algum motivo ela tem culpa nisso, que
ela gostava, que depois de um tempo ela começou a gostar, que ela não fez nada, ela podia ter se defendido. A criança, ela não tinha nada disso dentro da mente dela. Veio uma pessoa, invadiu a sua privacidade, invadiu o seu psicológico com uma sexualidade que não cabia para a idade dela. Não cabia, não tinha nada a ver. Ela não tem culpa, ela não sabia de nada, ela foi traumatizada, ela foi abusada. Uma criança que foi extremamente maltratada verbalmente, fisicamente, no momento onde ela deveria ter sido amada, acolhida, respeitada, no momento onde ela estava criando autoestima, se desenvolvendo para o mundo, às vezes adquirindo conhecimento dentro do ambiente escolar e tal, precisando de todos os recursos, e ela foi machucada, violentada, ela foi humilhada. Muito traumatizante essas experiências e deixa uma pessoa extremamente desconfiada, extremamente difícil de se relacionar. Impacta demais a vida de uma pessoa ter esse tipo de esquema, ter esse tipo de vivência na sua vida, tá? Então, gente, esse vídeo vai ficando ao fim, tá? O nosso próximo esquema vai ser de privação emocional, tá? Então, semana que vem a gente vai falar desse esquema. E se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, tá? Esse canal, ele tem a ideia da gente falar muito de comportamento, de crença, de padrão. É super importante, né? Tu saber essas coisas para ti mesmo, para os outros, para conhecer melhor as pessoas, saber lidar com as pessoas, né? Espero que esse vídeo tenha te agregado alguma coisa. Um beijo e até privação emocional. E se tu quer acompanhar o conteúdo desde o início, tá na playlist de esquemas mentais e a gente está começando um conteúdo bem legal, um na sequência do outro, tá? E não tem intenção nenhuma de cobrar nada, tá? Então, é um conteúdo legal que tu pode te apropriar e vai ser muito interessante. Então, um beijo e até!